Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Sejam bem-vindos a mais um episódio, A Voz do Discípulo. Eu sou Denilson de Jesus. Hoje vamos mergulhar num versículo muito especial para mim. É o versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis. Esse versículo carrega uma profundidade tremenda. Mesmo depois do pecado, vemos que Deus caminha no jardim. Vemos que Deus busca o homem. O coração de Deus sempre foi um coração relacional. Deus quer ser mais do que um criador. Ele quer ser pai. Você não está sozinho. Você não é órfão. Você tem um pai. Deus quer ser seu pai. Glória a Deus por isso. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim, se escondeu. Vamos tentar estudar cada frase desse versículo. Ouviram a voz do Senhor. A palavra hebraica usada para voz neste momento indica som, presença, manifestação de Deus. Deus não estava apenas falando, ele estava se manifestando. Deus estava se aproximando. Deus vinha ao encontro do homem de forma visível e amorosa. É muito lindo quando você começa a estudar esse versículo, trazendo o contexto, trazendo a língua original, né, o hebraico. Muito lindo. Deus ele estava se manifestando para o homem. Ele estava se aproximando do homem de forma visível, de forma amorosa. Ele estava buscando se manifestar ao homem. Vamos passar para outra frase. Que andava no jardim pela viração do dia. A expressão no hebraico traduzida, né, como andava, transmite a ideia de movimento constante, de proximidade. Na viração do dia, no entardecer, isso é o movimento do encontro. O movimento do relacionamento de Deus com o homem. Um relacionamento de intimidade. Isso mostra que Deus se relacionava diariamente com o homem. E Deus hoje, Ele quer se relacionar com você e comigo diariamente. Por isso, discípulos do Senhor, vocês precisam encontrar um tempo na sua agenda atribulada, na sua agenda movimentada. Você precisa encontrar um tempo com Deus. Isso é super importante. Porque é isso que Deus quer, desde o princípio. Deus quer relacionamento diário com o homem. O desejo original de Deus sempre foi de relacionamento. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Para quê? Para ter comunhão com o homem. A gente viu isso em Gênesis 1, no verso 26. No jardim havia intimidade. No jardim havia diálogo. E havia liberdade com Deus. O homem não foi feito para viver longe de Deus. O homem foi feito, meus irmãos e minhas irmãs, para viver com Deus. Por isso que a gente vê tantas coisas acontecendo hoje, porque cada dia que passa, o homem se afasta mais de Deus. E não foi com esse propósito que nós fomos criados. Nós fomos criados para ter relacionamento com Deus. Eu amo esse versículo. Esse versículo me diz que Deus quer ser meu amigo.
Deus quer ter relacionamento comigo. Deus quer ouvir as minhas queixas, as minhas reclamações, as minhas alegrias, as minhas vitórias. Deus quer me ensinar a viver no mundo, a amar os outros, a cuidar do planeta. Deus quer relacionamento. E observa nessa frase: esconderam-se da presença do Senhor. Aí vem o pecado e rompeu a confiança, gerando culpa, gerando medo, nos afastando de Deus. Mas veja só, quem se manifestou foi o homem. Deus continuou vindo ao encontro, mas o homem se escondeu, o homem se afastou de Deus, por vergonha, né? Por pensar o que é que Deus vai fazer comigo, enfim, não permita que o pecado te afaste do Senhor. Deus sabe que você e eu, que nós não somos perfeitos. E mesmo assim Deus quer relacionamento. Eu amo esse versículo. Esse versículo mostra que mesmo depois da desobediência, Deus não desiste de se relacionar conosco. Mesmo sabendo que nós somos pecadores, que nós não somos perfeitos, Deus continua buscando relacionamento comigo e com você. Por isso, não não se afaste de Deus. Não se esconda. Deixa eu te dar uma outra chave. É muito lindo quando você consegue levar esse versículo para a vida de Jesus. Porque da mesma forma que Deus buscou Adão no jardim, Jesus Cristo, ele veio buscar a humanidade no mundo caído. Jesus Cristo veio buscar você. Em João capítulo 1, no verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 15,15, já não vos chamo servos, mas amigos. Que lindo! Deus quer ser nosso amigo. Jesus ele veio restaurar o que foi perdido no jardim. E o que foi perdido no jardim, meus irmãos? A amizade entre Deus e o homem. A amizade entre Deus e a humanidade foi perdida. Mas vem Jesus e ele restaura essa intimidade. A cruz rasgou o véu. Foi lá. Foi lá que Jesus rasgou o véu que nos separava da presença de Deus, como fala em Mateus 27, versículo 51. E agora podemos andar novamente com Deus. Podemos caminhar com o Espírito Santo agindo em nós, como antes no jardim. Por isso que eu sempre busco trazer e dar ênfase a essa informação. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, nós já estamos vivendo a vida eterna com o Senhor. Nós já estamos no jardim, nós voltamos a ter chuva, nós voltamos a ter relacionamento com Deus. Agora, meu irmão, não deixe esse relacionamento esfriar. Mantenha relacionamento com Deus todos os dias e, de preferência, faça como Daniel, de manhã, de tarde e de noite. Que seja relacionamento diário e constante a todo momento com o Senhor. Se eu estou lavando pratos, se eu estou trabalhando, se eu estou dirigindo, eu estou tendo relacionamento com Deus. Deus ainda caminha, Deus ainda fala, Deus ainda busca a humanidade. E Ele quer encontrar você na viração do dia, no meio do dia, no início do seu dia. Deus quer encontrar você. Permita-se ser encontrado pelo Senhor. Naquele momento de cansaço, no silêncio, busque a Deus. O que Adão e Eva fez foi se esconder. Mas o que você e eu, o que nós podemos fazer hoje é declarar: eis-me aqui, Senhor. Eu me lembro do verso que Maria
falou com Deus, com o anjo do Senhor: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a sua vontade. Muito lindo esse verso. Que Deus toque no seu coração, na sua mente, que o Espírito Santo venha frutificar esse versículo no seu coração. Pai amado, Pai querido, nós não somos órfãos, nós não estamos sozinhos. Tu és um Deus que busca, um Deus que se aproxima, um Deus que quer ser nosso Pai, um Deus que é nosso amigo e busca intimidade conosco desde sempre, meu Senhor da glória. Gratidão, Pai amado. Mesmo quando pecamos, mesmo quando nos afastamos de Ti, o Senhor continua buscando, mas a partir de hoje, Senhor, nós iremos ter intimidade com o Senhor todos os dias em nome de Jesus. Mesmo sendo pecadores, mesmo não sendo perfeito, vamos estar buscando intimidade contigo, Pai. Se esconder de ti, jamais, em nome de Jesus. E já te pedimos, Espírito Santo, que o nosso coração esteja quebrantado. Há um coração que busca a Deus em qualquer circunstância, em nome de Jesus Cristo. Essa foi mais uma voz do discípulo. Eu amei esse episódio, eu amo esse verso. Eu acho que esse versículo traz muito para a nossa vida. Então compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir que Deus quer ser amigo dela, que Deus quer ter relacionamento com ela. Porque se eu e você, discípulos de Jesus, se nós já sabemos, precisamos passar para frente e abençoar a vida de outras pessoas. Fica na paz, fica na shalom de papai.